Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes, todos e todas as presentes. É um gosto ter aqui tantas pessoas para participarem nesta nossa conversa. Isto não é mais do que uma conversa bastante informal sobre dois pensadores importantes na área da economia ecológica. E eu ia começar exatamente pelo mote que nos foi proposto, e eu digo que foi proposto, apesar de eu ser da organização destas conferências, este título escapou-me, não fui eu que o propus, mas parece muito bem escolhido. E, de facto, a economia há de ser ecológica é um bom mote para esta nossa conversa. De facto, Capre foi um dos primeiros economistas a perceber isto, que a economia tinha de ser ecológica, tendo publicado em 1950, quando muito poucos se interessavam por estas questões. Eu devo dizer, por exemplo, que eu era estudante de licenciatura nos anos 70 do século passado, e para mim as questões ecológicas na altura eram pouco mais do que o que eu percebia dos textos que lia, por exemplo, do Schumacher. Um, Na verdade, Capre percebeu muito cedo, é um dos primeiros economistas a perceber a importância da ecologia, publicou, como eu dizia, em 1950, uma obra seminal sobre custos sociais, intitulada The Social Costs of Private Enterprise, que trazia precisamente para o primeiro plano preocupações ecológicas e que seria o primeiro de uma longa série de trabalhos que ele publicou sobre o tema. Podemos dizer que CAP foi, de facto, um precursor dos estudos de economia ecológica e do chamado ecodesenvolvimento, tendo estado envolvido nos trabalhos do primeiro Fórum das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a chamada Conferência de Estocolmo, sobre o ambiente humano, que ocorreu em 1972. O facto é que, apesar do que a Irina disse sobre Capre e do meu gosto particular por este autor, devo reconhecer que Capre é ainda hoje um autor muito pouco conhecido, apesar de ser, a meu ver, um dos mais destacados economistas institucionalistas na tradição crítica de Veblen, com importantes trabalhos publicados não só sobre o já referido problema dos custos sociais, mas também sobre a necessidade de investigação interdisciplinar e sobre uma outra forma de entender a economia. Assim sendo, eu proponho-me organizar esta primeira apresentação em torno do CAP, tentando abordar os seguintes tópicos e vamos ver se eu tenho tempo para os analisar todos, ou pelo menos uma breve referência a eles. Num primeiro tópico, uma brevíssima nota biográfica sobre o CAP. Num segundo ponto, porque é que a economia há de ser ecológica, e procurarei, neste sentido, responder a esta pergunta com aquilo que me parece ser a posição de CAP nesta matéria. Depois entrarei no conceito de custos sociais em CAP, o seu grande tema de investigação, e se tiver tempo, porque isto me parece que faria uma boa ponte para a Stefânia, eu gostaria de falar sobre o problema da valoração em CAP. Bom, quem foi então CAP? CAP nasceu na antiga Prússia Oriental, em Königsberg, em outubro de 1910, estudou em Berlim, também em Königsberg, tendo-se refugiado em 1933, portanto com 23 anos, com a sua futura mulher, que era de origem judaica, em Genebra. Desde logo revelou grande premonição sobre o que estava em curso na Alemanha e, portanto, tratou de, muito cedo, com a ascensão de Hitler ao poder, de sair da Alemanha e ir para a Suíça, onde tomou contacto com a Escola de Frankfurt da Teoria Crítica. Doutorou-se em 1936 com uma tese sobre planeamento económico e comércio internacional, onde encontramos pela primeira vez uma análise do problema do cálculo económico numa economia de mercado capitalista e onde empreende uma crítica bastante interessante à posição de Ludwig Mises. No ano seguinte, em 1937, o CAP e a mulher
viajam para os Estados Unidos da América, isto graças a uma bolsa que ele obteve do Institute for Social Research, que era então a base institucional da Escola de Frankfurt, ou da teoria crítica. Vale a pena lembrar aqui que, com a ascensão de Hitler ao poder, o Institute for Social Research, estabelecido em Frankfurt em 1923, se exilou em Genebra, transferindo-se depois para a Columbia University de Nova York em 1935. Capp vai permanecer nos Estados Unidos durante cerca de 3 décadas, trabalhou na New York University, na Columbia University, isto entre 38 e 45, na Wesleyan University de 45 a 50 e depois na University of the City of New York de 1950 a 1965. Nos Estados Unidos, o Capp tomou contacto com a escola institucionalista, designadamente com um dos seus protagonistas, John Morris Clark, bem como com o pragmatismo de John Dewey. Participou na equipa responsável pela elaboração da obra Introduction to Contemporary Civilization in the West, uma obra publicada em 1946, e que é um trabalho onde a vertente interdisciplinar do trabalho de Capp se manifesta e ganha densidade. Deste contacto com os colegas americanos e da sua combinação com a formação anterior que tinha adquirido na Europa, resulta de facto um pensamento multifacetado, marcadamente inter e transdisciplinar, que é dificilmente compaginável nos limites estritos da economia convencional. E este é um aspecto fundamental para se perceber o trabalho de Capp. O Capp não é de forma nenhuma um economista convencional, não apenas na forma como trabalha as questões, mas a visão da economia e a sua visão sobre o seu modo de pensar a ciência económica é radicalmente distinta. Entre 57 e 64 passou vários períodos na Índia, nas Filipinas, trabalhando então no que pode considerar serem as bases do que diríamos hoje uma nova economia ecológica do desenvolvimento. Em 65 regressou à Europa, como professor na Universidade de Basileia, na Suíça. Aí continuou a desenvolver e a refinar as suas ideias fundamentais sobre os custos sociais, procurando responder aos seus críticos, um trabalho que seria interrompido pela morte prematura no decorrer de uma conferência em Dubrovnik, em abril de 1976, portanto com 65 anos apenas. Ao longo da sua vida, Capp produz um conjunto de trabalhos no domínio dos custos sociais e da disrupção ambiental, da economia institucionalista, do subdesenvolvimento, do planeamento, trabalhos sobre interdisciplinaridade, entre outros temas, que é, a meu ver, profundamente inovador e que antecipa questões e matérias cuja importância e alcance só muito mais tarde viriam a ser reconhecidos. O seu trabalho centrou-se, acima de tudo, no estudo do problema dos custos sociais. E desde logo merece uma referência o livro que eu já referi, The Social Costs of Private Enterprise. Em 1963 publicou uma segunda edição deste livro e mudou o título. Em vez de Social Costs of Private Enterprise, chamou-lhe The Social Costs of Business Enterprise. Há aqui, aparentemente, uma pequena alteração de private para business, mas esta alteração é significativa, porque, em primeiro lugar, com isto, é muito semelhante este título à Theory of Business Enterprise do Veblen, e portanto há aqui desde logo uma homenagem que o Capp quer fazer a Veblen e à escola institucionalista, mostrando a afinidade com esta tradição intelectual que põe, e estou a citar, a ênfase não somente no caráter cumulativo da causalidade social e na necessidade de critérios objetivos de bem-estar social para a avaliação da eficiência social dos sistemas económicos, mas também a importância de suscitar a questão da qualidade da vida humana e o comportamento sobre diferentes arranjos institucionais. Em segundo lugar, há uma preocupação também de não restringir, com este novo título, não restringir a análise às empresas do setor privado, uma vez que os custos sociais também poderiam surgir no contexto das empresas públicas e o sistema soviético, então em vigor, era uma demonstração clara disto mesmo.
Merecem aqui particular referência outros 3 livros. Desde logo, este, que não sei se conseguem ver, que é Toward the Science of Man in Society, A Positive Approach to the Integration of Social Knowledge. É um livro publicado em 1961. É, na realidade, o primeiro livro que eu li de CAP. O meu interesse por CAP surgiu no contexto de um estudo que eu estava a fazer de interdisciplinaridade. Comprei este livro no mercado em segunda mão e foi para mim uma revelação. Ainda hoje acho que este é um livro essencial para a investigação sobre interdisciplinaridade. Há um outro livro que eu também vos queria referir, The Humanization of Social Sciences, que é publicado a título póstumo por colegas de CAP em 1985 e que faz uma coleção de artigos sobre a economia e que são também bastante interessantes. E finalmente queria chamar a vossa atenção para este livro, que é The Foundations of Institutional Economics. Este livro foi apenas publicado em 2011, na Routledge, com edição do Sebastian Berger, que é um alemão, um jovem alemão que é um grande estudioso do CAP, e por Rolf Stepacker, que era o assistente de CAP na Universidade de Basileia. Este livro foi publicado apenas em 2011, é uma longa história interessantíssima que podem ler na introdução. Demorou cerca de 30 anos e o CAP nunca o publicou. O livro acaba por ser publicado apenas em 2011 e é muito interessante como contributo para percebermos o trabalho de CAP sobre a economia institucionalista. Bom, em síntese, eu considero CAP um autor notável, que vale a pena revisitar, lendo os seus trabalhos, recuperando as suas ideias e os desafios que trazem para o nosso modo de pensar a economia, alguns deles ainda em aberto, como é, a meu entender, o problema da valoração dos custos e benefícios sociais. Poderão encontrar mais detalhes sobre a vida e obra do Carlo Capp numa página que existe na net do CAP Research Center, que eu posso fornecer o endereço, mas se vocês procurarem por CAP, rapidamente vos aparece no Google este endereço, e é um sítio que é extraordinário. Porquê? Porque lá encontram em livre acesso grande parte da obra do CAP publicada. Portanto, é um excelente manancial para poderem tomar contacto com o trabalho de CAP. Já perceberam que tudo o que eu estou a dizer é naquele pressuposto de que estou a falar para pessoas que provavelmente, tirando um círculo relativamente restrito, o CAP é um ilustre desconhecido e, portanto, se eu estiver enganado, fico muito contente, mas a minha experiência nos últimos anos é que, tirando eu e poucos mais, o CAP não interessava a ninguém. Injustamente. O segundo ponto da minha apresentação tem a ver então com porque é que a economia há de ser ecológica. Segundo CAP, a economia não pode ser pensada desligada da natureza, porque os processos causais que ligam a produção, o ambiente natural e social e os indivíduos envolvem relações complexas, não lineares, de interdependência sistémica num quadro de sistemas abertos. Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a colocar em cima da mesa um conjunto de palavras-chave, designadamente complexidade, interdependência e sistemas abertos. É isto que fundamenta a necessidade de uma permanente atenção, não apenas à economia no sentido mais convencional, mas à ligação dos processos económicos a todo um conjunto de processos que ocorrem na esfera dita social, cultural, política e também a natureza. Acresce que as interações entre a ação humana e a natureza ocorrem no contexto de processos causais cumulativos, isto é, que se alimentam e reforçam mutuamente. Assim, a natureza impõe limiares críticos ou zonas críticas que estão ausentes da análise convencional, mas cuja relevância e significado para a economia não podem ser ignorados. Por isso, a economia, enquanto ciência, tem de ser ecológica. Eu estou a mudar propositadamente
aquilo que é o mote da ação. Em vez da economia há de ser ecológica, eu estou a dizer que a economia tem de ser necessariamente ecológica, dada a natureza da economia, ou seja, dada a natureza dos processos chamados processos económicos. A ideia de tratar a economia no quadro de mecanismos lineares de causa e efeito e abordagens teóricas com base na noção convencional de equilíbrio são manifestamente inadequadas para analisar estes processos. Mas a afirmação "a economia há de ser ecológica" tem também uma dimensão prospectiva. A economia há de ser ecológica. E a verdade é que, como escreveu Kapp, e eu passo a citar, a história política dos últimos 150 anos, isto quando ele escreveu, agora diríamos a história política dos últimos 200 anos, pode ser interpretada como uma revolta de grandes massas de pessoas contra os custos sociais. A luta pela prevenção dos custos sociais ou pela sua distribuição mais igualitária é parte integrante do acesso gradual ao poder político por grupos anteriormente excluídos desse poder. Sem dúvida, grupos de pressão e interesses adquiridos têm sido capazes de distorcer e abusar da luta legítima por uma distribuição mais igualitária dos custos sociais em detrimento da sociedade. No entanto, tudo considerado, a ênfase crescente na eliminação e proteção contra perdas sociais e a mudança no equilíbrio de poder refletem uma expansão do controle popular sobre as instituições e políticas económicas. Fim de citação. Ou seja, uma economia mais ecológica, na perspectiva de Kapp, exige a redução dos custos sociais. E por isso eu passava agora à discussão deste terceiro tópico da minha apresentação, os custos sociais. Terá já ficado evidente no que eu disse até aqui que falar de Kapp é, em primeiro lugar, falar de custos sociais. Kapp dedicou toda a sua vida a falar dos custos sociais. Aliás, num outro livro publicado recentemente, em que se recupera um conjunto de textos, uns publicados, outros que não estavam, de Kapp, há um texto muito interessante de uma conversa entre Kapp e um professor japonês, Shibata, não sei se é assim que se pronuncia, em que, no decorrer dessa conversa, o Shibata pergunta ao Kapp como é que se desenvolveu este seu interesse pelos custos sociais. E a resposta de Kapp é interessantíssima. A resposta diz o seguinte: "When you ask me how my study of social costs came about, you are almost asking me to tell you the story of my life." Ou seja, os custos sociais são quase a história da vida intelectual de Kapp, porque passou praticamente 25 anos a trabalhar sobre este assunto. Falar de custos sociais é, na perspectiva de Kapp, falar da forma como as empresas tendem a originar custos sociais que não são contabilizados nos gastos empresariais, sendo, em vez disso, transferidos para outros e suportados por terceiros e pela comunidade em geral. É falar de um problema de irracionalidade na afetação de recursos baseada nos preços de mercado. Mas é também, e é a ideia que importa sublinhar aqui, enfatizar um processo de transferência de custos das empresas para a comunidade. E é um processo que ocorre nas nossas economias. Para Kapp, os custos sociais incluem um conjunto muito diversificado de perdas diretas e indiretas sofridas por terceiros ou pela comunidade em geral, em resultado das atividades económicas orientadas pelo princípio do lucro, pelas quais os empresários privados não são responsabilizados. Trata-se de um conjunto variado, como eu disse, de efeitos nocivos, podendo assumir a forma de danos à saúde humana, traduzir-se em destruição ou deterioração dos valores da propriedade e no esgotamento prematuro de riquezas naturais, ou evidenciar-se através da depreciação de valores menos tangíveis. Kapp dedicou a sua análise, de facto, a um amplo espectro de deseconomias ambientais e sociais, que inclui aspectos tão diversos como poluição do ar e da água, o esgotamento dos recursos não renováveis e a exaustão dos recursos renováveis, a deterioração das condições de trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais, mudança tecnológica, instabilidade económica e desemprego, promoção seletiva e o consequente atraso no desenvolvimento científico. Segundo Kapp, os custos sociais incluem toda uma variedade de deseconomias, riscos acrescidos e incertezas que podem estender-se até muito longe no futuro, que dificulta a sua
contabilização, a sua medição, não podendo ser vistos como casos isolados, acidentais ou excepcionais, ou como distúrbios menores. São, na perspectiva de CAP, fenómenos generalizados e inevitáveis nas condições de uma economia capitalista. São efeitos nocivos e danos para a economia causados pelas atividades produtivas e pelas práticas habituais no mundo dos negócios. Ou seja, a ideia central no pensamento de CAP é que o livre funcionamento do mercado promove a externalização, ou como CAP preferia dizer, a transferência em grande escala de uma parte significativa dos custos totais da produção de bens para a comunidade. Ou seja, em termos de linguagem convencional, na economia, a conversão dos custos externos em custos verdadeiramente sociais. Aliás, CAP defendia que a economia capitalista era uma economia de custos não pagos. E isto porque, ao procurarem minimizar os seus custos internos, na realidade, o que as empresas são inevitavelmente levadas a fazer, se atenderem àquilo que é o pressuposto habitual na economia convencional, as empresas o que farão é, numa tentativa de maximizar lucros, vão maximizar os custos sociais, porque estão objetivamente a querer minimizar os custos internos. É verdade que, e este é um ponto que podemos mais à frente conversar sobre isto, o CAP tem nos Social Costs of Business Enterprise, o edifício teórico é bastante interessante e bastante consistente do meu ponto de vista, mas CAP foi forçado a determinada altura a reconhecer que muitas vezes os custos sociais podem ocorrer por própria ação do Estado, que em grande medida gera custos sociais. E uma experiência evidente disto é a experiência comunista do leste europeu, com o seu enorme passivo ambiental, como sabemos. E, portanto, CAP foi forçado a reconhecer a importância deste problema ao admitir que o planeamento económico e a atuação do setor público nas economias mistas poderiam ser eles próprios geradores de custos sociais. Considerou, por isso, poder ser necessária uma redefinição do conceito de custos sociais para incluir os danos e efeitos nocivos de todas as decisões económicas, quer privadas, quer públicas, e não apenas os custos ligados ao setor empresarial privado. O que parece ser aqui relevante, na perspectiva do CAP, então é mais do que os atores responsáveis pela criação, pela produção de custos sociais, é a lógica da decisão que está por detrás da ação. No caso da ação do Estado, a questão residirá em saber em que medida ela é capturada ou não por interesses privados e obedece a uma lógica de decisão assente afinal em critérios mercantis como o das empresas ou se, pelo contrário, visa a satisfação das necessidades sociais. Se os custos sociais têm a sua origem numa lógica intrínseca à economia capitalista, pensa CAP, a solução para o problema terá de transcender essa mesma lógica. A mim parece-me, embora não tenha uma opinião definitiva sobre isto, que se o CAP ganhou bastante em reconhecer a possibilidade de custos sociais gerados também pela ação pública e não apenas pelas empresas, a verdade é que parece-me que se perdeu um pouco a consistência de todo um edifício que mostrava que na origem dos custos sociais estavam decisões do sistema de economia-mercado capitalista. Bem, e eu vou então entrar no último ponto sobre os custos sociais e que remete para um problema que de alguma forma se articula, julgo eu, apesar de eu não ser um conhecedor profundo do trabalho da Mary Mellor, mas parece-me que podemos fazer aqui uma ponte que tem a ver com as dificuldades da valoração monetária e a importância de uma valoração social de custos e de benefícios sociais. De facto, no quadro da abordagem convencional, o problema dos custos sociais, no fim das contas, não é mais do que um problema de valoração. Ronald Coase foi a este respeito de uma clareza cristalina. Para ele, o problema dos custos sociais, que ele definia de forma bem diferente de CAP, não seria mais, em última análise, do que um problema de determinar o valor dos custos e benefícios
com base na informação dada pelos preços de mercado e escolher a solução que maximiza os benefícios líquidos. Portanto, na base de todo o edifício estão preços de mercado que funcionam como indicadores de decisão. Ora, são sabidas as dificuldades práticas deste empreendimento, designadamente no que respeita à atribuição de valor aos bens não mercantis, como são as objeções filosóficas que podemos colocar à monetarização geral da vida humana e a consciência de que, pelo menos para algumas coisas, a atribuição de um valor monetário é no mínimo questionável. Mas para a maioria dos economistas convencionais, trata-se tão somente da utilização necessária e inevitável de um conveniente padrão de medida, sem o qual a escolha racional é considerada impossível. David Pearce, não sei exatamente como é que se lê, um economista ambiental inglês, dizia a este propósito, aliás, um grande estudioso dos cursos sociais, numa perspectiva mais neoclássica, dizia, gostes ou não, qualquer decisão implica uma valoração monetária. E esta é a perspectiva convencional. Para a economia convencional, de facto, os preços de mercado e, mais genericamente, a possibilidade de usar o padrão monetário estão no âmago da análise económica. Ora, para CAP, tudo isto é muito problemático, porque os custos sociais, tais como os benefícios sociais, colocam um difícil problema de incomensurabilidade, e eu recorro aqui às palavras do próprio CAP, que diz o seguinte, e passo a citar: estamos a lidar com magnitudes e qualidades essencialmente heterogéneas, para as quais não pode haver um denominador comum. Assim, se apesar disso as continuarmos a representar num sistema único de coordenadas, criamos a falsa impressão de uma comensurabilidade que simplesmente não existe. Qualquer representação diagramática dos custos sociais e dos benefícios sociais parece ser altamente problemática, se não mesmo logicamente inadmissível. Ou seja, os critérios tradicionalmente utilizados, critérios que são monetários na sua essência, como o princípio da disposição para pagar ou para aceitar uma compensação com base nos preços de mercado, são, na perspectiva de CAP, considerados inadequados para a avaliação dos custos sociais e para a consequente deliberação sobre o curso da ação mais apropriado a seguir. Os preços gerados pelo mercado, na medida em que não refletem adequadamente a importância relativa das necessidades humanas, nem a escassez relativa dos fatores de produção e os reais custos totais de produção, são, para CAP, indicadores, e cito, não somente imperfeitos e incompletos, mas enganadores. É forçoso, pois, segundo CAP, proceder à avaliação dos custos e benefícios em termos do valor que traduzem para a sociedade. Aqui o CAP recorre a uma distinção que é originada em John Morris Clark, que distinguia value to society, valor para a sociedade, e value in society, valor na sociedade. Valor na sociedade, que são os preços. Na realidade, quer CAP, quer John Morris Clark, antes dele, tinham muito presente que preço de mercado e valor social estão longe de ser uma e a mesma coisa. CAP vai ao ponto mesmo de dizer que construir uma teoria do valor social constitui o problema central da teoria económica, e eu estou de acordo com isto. Acho que é, de facto, uma chamada de atenção notável de CAP de dizer que qualquer exercício de medição ou tentativa de medição de custos e de benefícios numa perspectiva social vai ter que superar a utilização que se faz na economia convencional dos preços de mercado como os indicadores adequados. Isto exige, segundo CAP, a definição de critérios objetivos acerca do que é necessário e essencial à vida e à sobrevivência humanas e uma nova contabilidade social. E este é, e concluo com isto, um trabalho que CAP morreu em 1976, estamos em 2021, mas este é um trabalho que está largamente por fazer e nós continuamos, mesmo na economia não convencional, mesmo nos domínios da economia política, a não ter um instrumento eficaz que nos permita ultrapassar
de forma conveniente as limitações dos preços de mercado para a análise do valor dos custos e benefícios sociais. É evidente que este trabalho está a ser feito, ou seja, há exercícios que estão a ser desenvolvidos, por exemplo, em Barcelona, pela equipa que começou a trabalhar com o Joan Allier. Joan Martínez Allier. Martínez Allier. O Martínez Allier, sobretudo nos últimos tempos, por um autor italiano, o Giuseppe Munda, que tem trabalhado no domínio da avaliação social multicritério e que precisamente procura ultrapassar esta limitação de termos de trabalhar com preço de mercado, admitir a hipótese da comensurabilidade dos valores e apontar para alternativas bastante mais interessantes do que esta. Mas eu continuo a achar que este é um terreno em que nós vamos ter que investir e os decisores políticos terão obrigatoriamente de poder contar com instrumentos de medida que neste momento manifestamente não temos. Obrigado, Irina. Não sei se... Sim, muito obrigada, Irina, e obrigada, Victor, para também nos relembrar sobre este autor que foi importante também para mim, para minha formação dentro do âmbito da ecologia política. Eu ouvi falar do CAP pelo Martínez Allier, portanto, aquele percurso aí, porque como tu falaste anteriormente, efetivamente o CAP não é um autor muito conhecido ou utilizado dentro do âmbito da economia ecológica, da ecologia política hoje em dia. É um daqueles, digamos, clássicos que ficam ali, mas não são de facto realmente, digamos, trabalhados, digamos. Mas pronto, eu queria também agradecer pelo convite neste ciclo de seminários que envolvem economistas políticos e políticas e economia política em geral, pois eu sinto-me um pouco uma aliena deste âmbito, porque não sou economista, venho da área eu venho da história econômica, mas pronto, o meu trabalho é mais na área da história ambiental e da ecologia política mais em geral, mas com abordagem histórica. Mas o que eu acho interessante aqui, portanto, o que eu vou tentar fazer é ligar estas questões que o Victor acaba de salientar, e especialmente a questão da valoração, efetivamente, com o trabalho da Mary Mellor, que, claro, não é digamos, uma autora clássica como pode ser o CAP, né? É uma autora mais nova, ela nasceu em 1945, portanto está recém-aposentada, mas aliás, eu não vou falar muito sobre a biografia dela, até porque nem é muito fácil encontrar informações sobre isto, mas vou falar da importância do trabalho dela dentro digamos, da ligação entre a economia ecológica e a economia feminista, porque esta é a contribuição mais importante que a Mary Mellor tem levado para esta área, e com uma perspectiva, uma abordagem que é mais de sociologia econômica. Pronto, eu vou então anunciar quais são os três, digamos,
pontos mais relevantes na minha perspectiva. Primeiro, a questão que estava a dizer, a ligação entre economia ecológica e economia feminista numa perspectiva marxista. Então, este que é o âmbito, é o território onde o trabalho da Mary Mellor se coloca, e é também um território, como ela própria escreve, um território de cruzamento, de interseção de percursos, que são os percursos da economia política marxista, economia política verde ou ecológica, economia política feminista. Então, segundo, digamos, a sua obra, a obra dela tem, a partir dos anos 90, tem contribuído de maneira fundamental para o que ela chama de economia política ecofeminista. Portanto, não é só feminista. Eu acho que podíamos eu diria que se a Mary Mellor estivesse aqui, aliás, podia estar, mas se ela estivesse aqui, ela diria a economia há de ser ecológica e feminista. Este é que é o ponto central da sua intervenção, porque se for só ecológica, isto não seria suficiente para adressar, para entender e também para elaborar políticas sobre a crise ecológica contemporânea. Este é que é o nodo central, o ponto central. E, portanto, esta é a primeira, digamos, é o primeiro período, digamos, do trabalho dela. Depois há todo um segundo período que é inteiramente dedicado à questão do dinheiro, à teoria monetária, teorias e políticas monetárias. E este é o trabalho mais recente que ela tem elaborado a partir dos primeiros anos 2000. E aqui eu apenas vou mencionar qual é que são os pontos centrais do pensamento dela, mas não vou entrar numa discussão destes pontos, porque não é a minha área, a política monetária realmente não é a minha área, portanto eu vou ilustrar quais é que é o seu pensamento, depois talvez podemos, na discussão também com a ajuda do Victor, podemos também talvez discutir isto, mas eu acho que é importante que ela tem tido esta evolução do seu percurso, porque isto de facto é a resposta também muito original que ela oferece para a questão da valoração. Pelo que eu entendi, a resposta seria que a resposta ao problema que os preços de mercado não podem ser considerados, não são uma medida eficiente ou nem realística do valor. E a resposta a isto, dito em termos muito assim, básicos, é que o problema é mudar, transformar a moeda, a maneira em que nós entendemos a moeda, a maneira em que a moeda é criada, o dinheiro é criado e a maneira em que, portanto, a maneira em que este dinheiro representa o valor. Mas pronto, isto, como eu disse, isto não é a minha área, mas é só para referir aqui o pensamento dela. Bom, eu vou começar por tratar a questão o que é a economia política ecofeminista. Portanto, a ideia é que o ponto de partida é que nós não consideramos a
a economia, as estruturas econômicas como entidades naturais, que refletem uma suposta natureza humana, mas como construções sociais e não só sociais, quer dizer, construções sociais que têm a ver com gênero também. Porque gênero é realmente uma parte fundamental das relações sociais. E portanto, o que é central na abordagem da economia política ecofeminista é a crítica dessas estruturas econômicas de um ponto de vista seja de classe quanto de gênero. E pronto, com este ponto de partida vem o desafio de pôr as questões fundamentais, no sentido de ir para os fundamentos do que é economia, do que se entende com economia, e tudo isto. E do ponto de vista da economia política ecofeminista, a economia tem que ser repensada em forma de providência. Então, a economia tem que ser repensada na forma, no sentido de o que tem a ver com o providenciar para as necessidades fundamentais do ser humano, entendido enquanto na sua materialidade, enquanto corpo, em primeiro lugar. Então, enquanto ser materialmente colocado dentro de um mundo material de relações, de matéria, de energia, relações ecossistêmicas também, relações com o seu entorno, com o seu ambiente. Portanto, isto é que tem que ser entendido como economia, e isto é algo que também é partilhado pela economia ecológica. A economia ecológica também tem este ponto de partida. Mas o passo para frente é dizer que esta esfera do providenciar para as necessidades básicas materiais dos seres humanos é exatamente o que a economia, como nós a conhecemos, a economia política, como nós a praticamos, tem externalizado, tem caçado fora, deitado fora, enquanto considerado enquanto trabalho sem valor de mercado. E um trabalho historicamente, culturalmente associado com o trabalho das mulheres. Portanto, isto é o que, com o trabalho doméstico, com o trabalho de cuidado, com o trabalho também de cuidado também seja para os seres humanos, como também cuidado para os ambientes, para a natureza não humana, tudo isto considerado historicamente e culturalmente enquanto não pertencente à esfera da economia e do valor. E portanto, aqui é que a economia política ecofeminista coloca a origem da crise ecológica, porque esta externalização do trabalho de providência, digamos assim, porque não é só, podemos também chamá-lo o que hoje em dia a teoria da reprodução social também chama assim, reprodução social, mas de facto na economia política ecofeminista o trabalho de reprodução não é só para reprodução social, é também a reprodução ambiental, é também a reprodução o trabalho implicado na reprodução dos recursos, dos ecossistemas,
incluindo também a reprodução da vida humana, a reprodução biológica, a reprodução dos corpos. Portanto, é um conceito mais amplo. Mas a ideia é que esta desvalorização de isto tudo é o que, de facto, tem levado o sistema econômico capitalista para um percurso de destruição das suas próprias bases, pressupostos materiais da sua própria existência. E aqui este pensamento cruza-se com o pensamento ecomarxista e particularmente com o conceito de segunda contradição de O'Connor, que é um sociólogo que é considerado um dos fundadores do pensamento ecomarxista. Mas, pronto, aqui não temos tempo para ir dentro deste conceito de segunda contradição, que também tem sido criticado por outros ecomarxistas, mas o que é importante aqui é reconhecer que reconhecer o facto de esta contradição não tem a ver apenas com digamos, a externalização dos custos ambientais, mas também com a externalização dos custos sociais relacionados com o trabalho da reprodução, o trabalho de reprodução. Bom, eu acho que já estou aqui quase no final dos meus 20 minutos, portanto, vou tentar resumir um pouco o que ficava para dizer. Bom, sobre a questão do cruzamento entre economia política marxista, feminista e ecológica, pronto, se calhar isto já ficou claro, mas a ideia era o que hoje chamaríamos de uma abordagem interseccional, de cruzar. Aliás, não podemos chamar assim porque esta abordagem não tem a ver, de facto, a reflexão da Mary Mellor não inclui a questão da raça, não inclui a questão do racismo, da raça, digamos, das relações raciais, mas podemos chamar uma interseccional no sentido de intersecar classe, gênero e ecossistemas, estas três categorias, a partir do pensamento do próprio Marx, porque, de fato, a partir da conceito do facto que a relação dos seres humanos com a natureza numa economia capitalista não é uma relação direta, é uma relação indireta, alienada, que passa pelas relações de classe, pelas divisões de classe, passa pela questão da propriedade, né? Portanto, esta é a abordagem, digamos, básica que o pensamento da economia política ecofeminista assume do pensamento marxista, da economia política marxista. Portanto, o conceito de classe, de relações sociais que estão à base na relação entre ser humano e natureza é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Esta é que é a questão. A partir daí, acrescenta-se a consideração do facto que dentro dessas relações sociais e de propriedade, dentro também das relações laborais, da alienação do trabalho, existe uma questão a que a Nancy Fraser chama da hidden abode,
que é ainda mais escondida dentro disto, que é a questão da exploração, digamos, entre aspas, ou apropriação do trabalho de reprodução. Historicamente, trabalho historicamente atribuído às mulheres, portanto, desvalorizado também porque associado com as mulheres, mas não só. Não é trabalho apenas de mulheres, é um trabalho que também tem sido atribuído a outras categorias, outros grupos sociais, racializados, colonizados, etc., que têm em comum uma baixa valoração ou não valoração. Mas ao mesmo tempo, e esta aqui é a contradição da reprodução, ao mesmo tempo é um trabalho necessário necessário para não só para a reprodução social da sociedade, mas também para a produção do profito. Não sei, profito é uma palavra portuguesa? Mas pronto, acho que entenderam. Então, a partir daqui, a proposta, eu queria passar para o último ponto, que era a proposta, como é que o pensamento da Mary Mellor, de facto, acaba por interagir com o pensamento ecossocialista, mas acrescentando este aspetto, que é, de facto, o aspecto das relações de reprodução. E este é um conceito que eu achei muito inspirador, que é um conceito sobre o qual construí o meu livro mais recente, que é Forces of Reproduction, a partir dessa ideia de que a reprodução social e a reprodução também ecológica não é apenas um custo social, mas é também uma agência histórica, tem agência histórica e agência política também, porque esta é uma esfera que tem sido, que na economia política clássica, incluindo a economia política marxista, tem sido externalizada no sentido de não considerada enquanto parte. Ok, pronto, 10 minutos. Mas isso significa que já acabaram os 20. Mas pronto. Muito pelo contrário, esta esfera o trabalho de reprodução, quer dizer, a abordagem de economia política ecofeminista convida para entender o trabalho de reprodução como uma agência histórica, uma subjetividade histórica e uma subjetividade política potencial, com o potencial tal como as forças de produção, tal como o trabalho produtivo, chamado produtivo. Depois poderíamos falar sobre essa distinção entre o que é produtivo e o que não é na economia política, no discurso da economia política, mas pronto, tal como as forças de produção, também as forças da reprodução possuem este potencial de desfazer o capitalismo, as relações capitalistas, as relações, porque pelo facto de que o sistema capitalista está fundado não só na exploração do trabalho produtivo, mas também na apropriação ou exploitação, também isto é terreno de debate, do trabalho reprodutivo, que é essencial para a reprodução do capital. Portanto, aqui
E esta é a ideia, digamos, a contribuição que eu achei mais inovadora e realmente muito original da Mary Mellor, e que eu tentei elaborar também do ponto de vista histórico e também da ecologia política feminista. E pronto, como, digamos, a ideia é que, de facto, aqui saímos um pouco da esfera da economia, o que é economia, o que não é economia, de facto, mas ficamos dentro da esfera da economia política, entendida em senso marxista, porque aqui são as relações sociais e, portanto, as lutas, os movimentos sociais, a organização e a organização política e as reivindicações do trabalho, tanto produtivo quanto de produção, tanto de produção quanto de reprodução, e nas possibilidades de alianças entre estas forças, enquanto força política, digamos, aliança política fundamental para, de facto, transformar o sistema, digamos, mudar o sistema, né? Na perspectiva da mudança sistêmica. E aqui concluo, mas voltando para o terreno digamos, da economia e da economia política, mas entendida no sentido também das políticas públicas, que também tem a ver com as lutas, tem a ver com o horizonte das reivindicações. A proposta da Mary Mellor é a proposta que vai no sentido das propostas de reforma do sistema monetário, no sentido de considerar o dinheiro um recurso público, até um bem público, um commons. E, portanto, isto permitiria criar, reframing, como é que é a palavra? Entender o valor e reestruturar o sentido do valor para além da esfera do mercado e mais propriamente dentro da esfera da providência, do que realmente responde às necessidades das materiais e ao princípio da suficiência. O princípio da suficiência, que claramente é entendido enquanto princípio egalitário, porque pronto, a questão é eliminar redistribuir e eliminar as diferenças entre quem está abaixo da linha da suficiência e quem está muito, muito além da linha da suficiência. Diz a Mary Mellor, uma reestruturação da teoria monetária, das políticas monetárias, poderia levar a este resultado. Eu aqui não sei, porque não é minha área, como já disse, mas deixo-vos aqui esta ideia e obrigada pelo convite.